muita satisfação que eu recebo hoje aqui no estúdio da Brasil o ex-vereador e arquiteto Paulo Gaspar. Paulo, muito bom dia. Bom dia, Thiago. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui de novo. A gente sempre conversa também, né, com figuras que a gente considera relevante aqui para a política de Campinas, para a sociedade campineira, e com certeza você é uma delas, né? Primeira pergunta é a seguinte: desde que saiu do Legislativo Campineiro, como anda a vida? O que anda fazendo? Ainda trabalhando com política, atuando, né, com a vida política? Queria saber um pouquinho mais dessa sua vida pós-vereança. Ok, aposentei de vez, tanto na arquitetura quanto na política. Na arquitetura eu já tinha fechado meu escritório quando eu fui eleito, em 2020. Encerrei como arquiteto. E agora, depois desses 4 anos, ao escrever esse livro, é o meu último passo aí na carreira política. Por quê? Por que abandonar a carreira política? Eu vejo que não tem espaço para mim dentro do ambiente político nacional e campineiro. Por eu ser uma pessoa com uma personalidade independente e não me colocar à disposição de nenhuma facção no sentido partido político, governo, quem quer que seja, onde você ganha uma bela de uma mordaça e você é obrigado a conviver nesse ambiente político fazendo meio termo para todo lado, porque a política é isso, é a arte do consenso, né? Deveria ser, né? Virou arte da safadeza, na verdade. Então, nesse livro eu coloquei aí o modus operandi, como funciona, tanto a política de Campinas quanto no Brasil, que é a mesma coisa. E aí nessa curta carreira política minha, eu vi que eu não tenho espaço para sobreviver dentro desse ambiente. Fala um pouquinho desse livro. Aliás, quero agradecer, né, o presente que você me trouxe, livro Eles Não Querem Que Você Saiba, lançamento do Paulo Gaspar. Conta mais um pouquinho, né? Ele traz aqui um pouco da sua percepção desses 4 anos como vereador, de como que funciona a estrutura política, a máquina política. Perfeito. Além de colocar a experiência que eu tive nos 4 anos, eu nunca tinha visto em nenhum lugar, até hoje não vi, um livro que descreva exatamente o beabá da política, como é que ela funciona, para o leigo entender, né, o cidadão leigo. Então esse foi meu objetivo. Eu falei, eu quero que qualquer pessoa, qualquer cidadão possa entender como funciona. E realmente o sistema, ele é desenhado, feito para não dar certo. Não é o sistema de 88 para cá, 85 para cá. É o sistema desde que a humanidade, desde que o Adão e Eva saíram do paraíso, funciona, né? É o jogo do poder. Então, no Brasil, há 500 anos atrás, começou com o Cabral, e esse sistema continua. Você fala, como assim? O que tem a ver o Cabral, o imperador, com o que tem... É a mesma coisa. São oligarquias políticas que, na sua época, ao seu modo, se juntam, criam um sistema político, jurídico, administrativo, e eles mandam onde eles, seja na cidade, no estado, no país, né? Então, o que acontece hoje, eu coloco uma simbologia que eu acho forte e importante para entender esse raciocínio, que é o desenho de uma árvore, né? Então, a gente vê os 3 poderes, Brasília, a gente acha que Brasília é que manda no Brasil. Não. Brasília é somente um reflexo dos mais de 5.000 municípios que replicam esse modelo. Então, Brasília, que é uma árvore grande, forte, ela só para em pé porque tem nas suas raízes, aquelas radículas, né? Aquelas raizinhas fininhas que sugam a seiva da terra. Ali está o alimento da árvore. Então não adianta você falar, não, a raiz forte que sustenta a árvore forte. Não, ela só sustenta para não cair. Mas para ela sobreviver, ela sustenta das micro raízes, aqueles fiozinhos de cabelo que estão debaixo da terra. Ali que está o alimento da árvore. E o alimento da árvore, aqui em Campinas, como no mais de 5.000 municípios, são os vereadores, os líderes comunitários, a forma como a política acontece no dia a dia, que sustenta essa árvore toda que a gente chama dos 3 poderes da República. E é isso, e é essa estrutura que impede que novas lideranças apareçam. E aí, falando do seguinte, né, a gente vê hoje no Brasil, vamos pensar no macro brasileiro, um grande líder da direita, que é Jair Bolsonaro. Um grande líder da esquerda, que é Lula. E dentro da direita não aparece nenhum líder de direita anti-bolsonarista, e dentro da esquerda não aparece nenhum líder de esquerda anti-lulista. É isso que acontece? É por isso que não aparecem esses nomes? Exato. Como eu estou te falando, eu não sobrevivo dentro do sistema. Qualquer líder que você citou, que queira sair fora dessa polarização, ele não vai sobreviver. Vamos falar assim, eu estava no Partido Novo, já não estou mais, me desfiliei. Por esses motivos aí, de discordância, né? Não concordo com o rumo que o partido tomou. E entrei na política por causa do partido, porque eu acreditei naqueles princípios. E eu vi que já não estão mais em jogo, né? Mas por quê? Porque o caminho que o Partido Novo está tomando é o mesmo que todos os partidos tomaram. Está nascendo um Partido Novo, a emissão, que se diz de direita, vai tomar o mesmo rumo. Porque tudo começa lindo, maravilhoso, romântico, mas depois nascem para mudar o sistema e o sistema acaba mudando tudo isso. Então nada sobrevive.
né? E isso desde em qualquer país do mundo, em qualquer lugar, em qualquer situação, porque o ser humano é isso, né? É o jogo do poder. E qualquer líder que surja, que hoje não ficar de joelhos para qualquer um desses populistas enganadores, não vai sobreviver dentro do sistema, não vai ter voto, né? Então, essa democracia, entre aspas, que a gente sobrevive, que é uma democracia de fachada, fajuta, ela é alimentada através do voto, do sufrágio. E esse voto é comprado, é corruptível, né? De forma sistêmica e endêmica. Então, a política é totalmente corrompida, seja no Brasil, seja em qualquer lugar. Quero abrir aqui o microfone também para o Elias Aredes. Elias que acompanhou, né, boa parte da sua trajetória como vereador, cobrindo a Câmara Municipal de Campinas. Elias, muito bom dia. Bom dia ao vereador Paulo Gaspar. Vereador, ouvindo você falar aí, eu queria que o senhor analisasse o seguinte, que eu tenho, sempre que posso, eu tenho falado sobre isso. Não discordo de boa parte da visão que o senhor tem a respeito dos políticos, do sistema, mas não tá na hora de cobrar o eleitor também? Porque o eleitor, no final das contas, todo esse sistema que o senhor fala, ele alimenta esse sistema. E às vezes alimenta por relaxo, porque não acompanha o noticiário político, porque se vende por 10 migalhas, ou porque... Não estou dizendo daqueles que são politizados, a direita e a esquerda, que esses até ajudam o debate. Mas não tem um perfil de eleitor que ajuda a deixar esse caos do jeito que está? 100% de acordo, Elias. Os políticos brasileiros são o espelho dos seus eleitores, né? Se a gente critica o Lula e o Bolsonaro, a gente tem que criticar o eleitor dele, que foi quem elegeu ele lá. Ah, mas se não for esses dois, vai colocar quem? Vai colocar o outro lá. A gente tem que colocar sempre o menos pior. Não vai ter nunca um cara ideal. Eu considero hoje, por exemplo, o Romeu Zema, um cara sério, um cara que eu conheci pessoalmente, convivi com ele, um cara seríssimo. Mas, se ele quiser sobreviver dentro da política, seja como presidente, qualquer outro cargo, senador que for, ele vai ter que, ele e qualquer um, se eu tivesse lá no lugar dele, teria que sentar no colo do Centrão, que é os caras que mandam no Brasil. Aí você fala assim, não, mas quem manda no Brasil hoje é o Alexandre de Moraes. Estão deixando ele mandar. Até o ponto que não valia mais a pena, tiram ele, né? O sistema é muito mais poderoso do que o Alexandre de Moraes. Então ele é só uma carta no jogo do baralho. Então, mas os eleitores desse central não têm culpa no cartório? Total. Porque esses caras, por exemplo, o Hugo Mota. O Hugo Mota é membro de uma oligarquia, de uma dinastia na Paraíba, que tá sempre com a eleição garantida. E aí é o que eu falo, né? O negócio começou há 500 anos atrás. Falo, mas como assim 500 anos atrás? Não, você falou de Hugo Mota. Essa oligarquia política vem lá de trás. Quem que era o centrão na época do imperador? Era a corte. Eram os donos de terra que o imperador sozinho não governa, né, nenhum império. Então ele precisa dos seus aliados. Ou seja, essas oligarquias históricas vêm desde lá de trás, e hoje quem manda é o Centrão, aí com todos os seus coronéis ramificados por todo o Brasil, e eles sobrevivem do quê? A eleição, eles têm o controle da eleição. Aí quem tem o controle da eleição tem o controle do país. E como que ele tem o controle? Compra de votos. Então, mesmo o cidadão politizado que você citou, ou até aquele cara na periferia que vende por um saco de arroz, todos eles vendem voto, entre aspas. Porque, se eu voto no Bolsonaro, no Lula, é porque, eu não preciso deles, eu sou um aposentado, tenho minha renda, não dependo de nada nem de ninguém. Mas, ideologicamente, se eu me alinho em qualquer um deles, eu dependo de alguma forma, porque eu acredito que ele será melhor para o país e isso vai me trazer conveniências pessoais. Então, de qualquer forma, todo eleitor é o grande culpado disso aí. Mas no caso, aí falando da culpa dos políticos, né? A direita e a esquerda, eles não introduziram algo que é muito maléfico, e aí, você me perdoe, vereador, aí eu coloco o Zema, coloco todo mundo, que é o extermínio do diferente. O cara da esquerda não consegue conviver com o cara da direita, e o cara da direita não consegue conviver com o cara da esquerda. Não é ganhar na urna, não é vencer no debate, é exterminar. É eliminar com a pessoa, é sumir com ela do mapa. Isso não torna esse sistema ainda mais degradante? Total. Política é a arte do consenso, como eu sempre digo, né? Na nossa casa, a gente tem que conviver com a esposa, marido, filho, primo, cunhado, que cada um pensa de um jeito, né? E a gente tem que conviver, a gente é obrigado a conviver, querendo ou não, gostando ou não. Política é a mesma coisa, né? Discordo na questão pessoal do Zema, porque eu conheço ele pessoalmente. Uma coisa é o discurso político, que ele nunca usou esse discurso radical como você está colocando. Mas ele flerta, ele flerta. Ele falar que vai conceder um duto a Bolsonaro. É um discurso político, ele tem que sobreviver, senão ele tá nem chance de zero, né? Então é uma conveniência política, um discurso político, uma narrativa, mas a gente conhece a pessoa e a gente sabe que ela não é assim. Agora, queria que o senhor comentasse um outro nome, né? O senhor esteve lá no Partido Novo, tem um nome que foi fundador do Partido Novo, saiu do Partido Novo e hoje, pelo que a gente lê, se apresenta como uma liderança de direita extremamente crítica ao bolsonarismo e, obviamente, como uma liderança de direita extremamente crítica também ao governo Lula. Eu sei quem você vai citar. É o crítico mais consciente do governo Lula, na minha visão. Que é João Amoedo. Sim. Qual a sua opinião sobre João Amoedo? Poderia ser um desses líderes da direita hoje democrática, digamos assim?
Poderia, só que ele cometeu o erro político de declarar o voto ao Lula, né? Então, quando você fala que você é um cara de direita e declarou o voto ao Lula, você já acabou com as suas pretensões políticas, né? Conheço a pessoa do Amoedo, conviver pessoalmente com ele, admiro, mas ele cometeu esse suicídio político ao fazer esse ato aí. Mesmo né? sendo tão crítico ao governo como ele é? Mas a população é burra. Ela não entende, né? Então, hoje, você pode estar 99% alinhado. Você fez 1%, pronto, já era. Porque, o vereador, por exemplo, eu acho que a discordância ideológica de métodos em relação ao governo Lula tá tudo certo. Tem gente que é a favor de um Estado menor, de corte de gastos, o Lula tem uma outra visão. Eu acho que tá tudo certo. É a disputa ideológica, a disputa política, tá dentro do normal. Jogo. É dentro do jogo. É o jogo normal, o jogo honesto. Sim. Mas o senhor não acha que, eu acho que essa percepção que tem, não é um problema querer igualar. Tudo bem, o Lula também faz esse discurso, às vezes, de eliminar. Mas o Lula, bem ou mal, ele disputou 4, perdeu 3, foi pra casa, normal, colocou o rabinho entre as pernas, como a gente fala, perdeu uma vez pro Fernando Collor, perdeu 2 vezes pro Fernando Henrique, reconheceu o vencedor, pista, foi pra casa. Ganhou 3, ajudou a ganhar 2 lá, a Dilma, mas tudo dentro do jogo democrático. Não é, assim, constrangedor, incômodo, querer igualar uma pessoa que, mesmo que tenha uma diferença política com você, mas sempre esteve na democracia, disputou a eleição, foi pro pau, perdeu, ganhou, o partido dele quase acabou em 2016, com uma pessoa, com um presidente, com um ex-presidente, que não tem apreço nenhum pela democracia. Democracia pra ele é quando ele ganha. Quer dizer, independente do que as pessoas pensem do julgamento do Alexandre de Moraes, um fato é inequívoco. O Bolsonaro não aceitou a derrota. Ele não aceitou, quer dizer, se ele não aceitou a derrota, ele não aceitou o sistema democrático, o sistema que tá aí. Quer dizer, não é meio incômodo querer igualar 2 pessoas que têm visões tão antagônicas sobre... Eu não tô falando de administração, eu tô falando de democracia mesmo. Não, tá tudo errado, é um caos, né? Você perguntou para uma pessoa que desejaria ver na mesma cela o Bolsonaro, o Lula, o Alexandre de Moraes, o Trump, toda a turminha da direita e esquerda radical. Agora diz que tem a direita que é bolso-trampista, não é mais nem bolsonarista, é bolso-trampista. Quer dizer, você põe todo mundo essa turma numa cela e estaria feliz, né? Você está perguntando para uma pessoa desse tipo. Agora, politicamente, todos têm que conviver e dentro das regras da lei, da Constituição, né? Então a gente vê que existe um caos. Eu sou contra tudo e todos, porque a forma como se faz as coisas, não pelo mérito em si. Eu não gosto do cara, beleza, direito seu. Mas a forma como você está fazendo está errada. Isso vale para Alexandre de Moraes, para o Lula, para o Bolsonaro, para todo mundo. Por exemplo, o Haddad, que não tem nenhuma mácula administrativa corrupta, em 2018 ele quis ligar pro Bolsonaro. O Bolsonaro não aceitou a ligação. Quer dizer, tudo isso é aquela briga de torcida que a gente fala, né? O Fla-Flu, Ponte Preta e Guarani e tal. É tudo pro público, é tudo um grande teatro. Na verdade, quem tá feliz e rindo disso tudo são os donos do Brasil, é o Centrão, esses caras fisiológicos que não estão nem aí para essa briga de torcida e adoram e querem mais é que o circo pegue fogo, porque quanto mais entretenimento você tiver pro público, mais eles vão estar roubando à vontade. Mas o mercado financeiro também fatura. Seja com um ou com outro, todo mundo fatura, todos. O quanto que essa briga ideológica ela contamina e atrapalha a política regional. Porque a gente abre, por exemplo, os Instagrams aqui, as redes sociais dos políticos de esquerda de Campinas, dos vereadores de esquerda, e eu tenho apreço por vários deles, mas o governo Lula fez isso, o governo Lula fez aquilo, o governo Lula... Tá. Você abre dos de direita, e por alguns deles tem muito apreço também, enfim, é uma relação muito, muito boa, porque é o Trump, é o Bolsonaro... E assim, tem rua aí com buraco, tem problema em posto de saúde, tem problemas ali cotidianos, do dia a dia de Campinas, que tanto faz quem está no poder lá em Brasília ou no Palácio dos Bandeirantes, a gente depende deles, porque depende de verba vinda tanto do Palácio dos Bandeirantes quanto de Brasília, e tanto faz, são problemas que precisam ser resolvidos. O quanto que essa briga atrapalha a política local? Olha, ela não atrapalha muito não, porque na verdade o jogo do poder, que é o dinheiro, basicamente é o mesmo, né? Então, assim, é interessante pro poder, pro sistema, ter essa briga, porque aí tira o foco deles, né? Tira o foco do combate à corrupção, do fisiologismo, de emenda parlamentar, de toda, né? Vê aqui os vereadores de Campinas, é uma vergonha. Aquela Câmara, pode fechar ela e todas as câmaras do país, pode fechar o Congresso Nacional, não serve pra nada. Só serve pra achacar o poder executivo. Porque tudo que eles fazem é pensando como que eles vão se enriquecer mais, né? E perpetuar dentro do sistema. Se eu quisesse me perpetuar lá dentro e não ter saído mais, era só entrar pra base do governo. Enchia de assessor meu na prefeitura, pegava uma regionalzinha de bairro para mim fazer favorzinho lá pro meu curral eleitoral e não saía nunca mais. E a realidade do Brasil essa, do né? Brasil. Dos municípios e é isso brasileiros. A política é isso. Então todo o Congresso Nacional está preocupado o quê? Com emenda parlamentar e com um cargo só.
Bolsonaro, deixa lá, na eleição a gente... Qualquer um que sentar, seja Bolsonaro, Lula, quem for, ou seja em Campinas, se é Dário, se é Pedro Torinho, qualquer um, o Centrão vai estar junto. A diferença é que se você apoiar um e se um perder, você não vai pegar o filé mignon, você vai pegar cargos de segundo escalão para baixo. Se você apoiar o cara que ganhou, você vai pegar o filé mignon, os cargos de primeiro escalão. Secretaria. É só isso que muda, não muda nada mais do que isso. Então, essa briga ideológica é legal para enganar os trouxas dos eleitores que votam em ambas as partes, mas o mundo real, a vida real, está muito além desse teatro. Mas tem como mudar esse sistema? Aí entra a importância do livro, que eu falo que isso só pode mudar ao longo de gerações e no longo prazo. No curto prazo não tem remédio, né? Porque o senhor falou aí, tem que acabar a Câmara, tem que acabar... Mas se acabar tudo é ditadura. E não mudou nada. Se você pegar do Império para cá, não mudou nada. De certo modo também, obviamente, não quero que feche Congresso, feche Câmara, mas você pega os Estados Unidos, por exemplo, uma cidade como Los Angeles, tem uma Câmara de Vereadores, acho que de 9 pessoas, 11 pessoas, quer dizer, muito mais enxuto. Porque veja, o que esses vereadores fazem hoje, ou os deputados? Eles querem exercer o papel do executivo. A usurpação do poder não serve para nada. Se eles fizessem o que eles tinham que fazer, que é fazer projeto e fiscalizar, ótimo, mas não fazem isso. Que eles querem emenda, quer ficar fazendo teatrinho na periferia e showzinho de pagode. Só isso que eles fazem. E nome de rua, lógico, homenagem, ali. Então, assim, não serve para nada, a não ser dar despesa para nós, para o contribuinte, né? Então, hoje não serve, mas lógico que é importante, né? A instituição é importante. Mas aí, voltando, como que vai mudar isso? Nós levamos 500 anos para chegar nisso aqui. Quem sabe daqui 500 anos a gente melhora um pouco, porque é uma mudança cultural, né? Somente com a mudança do eleitor, do perfil do eleitor, de não se vender mais e fiscalizar a quem eles colocam lá. E querer se interessar por política também, né? Sim. Porque tem muita gente aí que só liga pra política uma semana antes da eleição. Aí como é que você vai viver num país de qualidade? Se você, como eleitor, não tá nem aí. Se você mora num condomínio, de casa, de prédio, que for, você não quer nem participar de reunião, imagina da política, né? Aí vai pra rua lá fazer torcida pra político, né? Então, essa é a cabeça do Brasil, que enquanto não mudar isso, nada vai mudar. Então, hoje que a gente vê hoje o caos é briga de facção, nada mais do que isso. 11 horas e 55 minutos. Pra gente terminar, quem tiver interesse, quiser ler seu livro, eles não querem que você saiba o nome do livro, como é que pode adquirir um exemplar? Hoje, somente através do meu WhatsApp, que é o 971220663, eu encaminho pelo correio. O dia que eu consegui vender os exemplares físicos que eu não consegui vender, eu mandei fazer 500, falei, nossa, eu vou vender logo, depois mando fazer mais. Vendi metade. O pessoal não quer saber de política, não quer gastar dinheiro. Então, depois que eu acabar, aí eu lanço virtualmente e tal. Por enquanto, só nesse físico. Repete pra gente, faz favor. 971220663. Bacana, tá? Então, Paulo Gaspar, ex-vereador, lançando Eles Não Querem Que Você Saiba, a visão dele sobre a política, sobre esses 4 anos na vereança, sobre como que ele entende o sistema político brasileiro, uma grande crítica ao sistema político brasileiro. E o senhor teve quantos votos, vereador? 4.018. Quer dizer, a votação do senhor prova que a eleição já tem uma distorção, né? Porque teve gente com uma menor votação que a sua e que entrou. Bom, não precisa falar mais nada. O Zé Carlos, no qual eu fui presidente da CPI para caçá-lo, teve o dobro de votos do que eu. Então, qual a moral, a lição moral que você tira disso tudo, né? É a cabeça do eleitor. Obrigado, viu? Obrigado por sua presença, obrigado por vir aqui conversar com a gente. Uma conversa muito bacana. Uma honra estar aqui com vocês de novo. Um abraço, até a próxima. Obrigado. Obrigado, Elias. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. 11h56, eu vou para um intervalo rapidinho, eu volto já.